Já tô gravando Ai, aqui. meu Deus, eu nem... Eu tô gravando porque tá a casinha lá no fundo. Aquela casa é do tempo ainda da Rio Grandense? Sim, aquela casa, na verdade, foi uma das únicas coisas que a gente conseguiu preservar da antiga Companhia Vinícola Rio Grandense, tá? Porque os vinhedos, quando a gente adquiriu a propriedade, eles já estavam bastante danificados em função Eu do me lembro, tempo teu pai e estava tal. mudando tudo na época. Pois é, eles não estavam mais produzindo a qualidade que produziram há anos atrás, né? E aí então eles estavam bastante danificados em função do tempo e do descuido também do tempo, né? Conforme o tempo foi passando, não foi tendo uma manutenção adequada para aqueles vinhedos. Então, sim, a partir de 1999, que é quando eles compraram a propriedade da antiga Companhia Vinícola Rio Grandense, que a antiga Companhia Vinícola Rio Grandense, ela existiu, né, desde 1929. Foi o Então, primeiro vinhedo vitis vinífera brasileiro. sim, eles né? foram pioneiros na produção Aqui, do né? cultivo. Exatamente aqui, é um lugar histórico isso aqui. Exatamente. A propriedade é histórica, ela conta toda essa história, então isso foi bem interessante, né? Porque em 1929 eles queriam realmente fazer história no Brasil, queriam mudar o conceito da vitivinicultura brasileira e eles começaram, foram pioneiros então a cultivar essas uvas que eram tão inexploradas ainda no Brasil, né? E ver o que se adaptava, o que não se adaptava e começaram a cultivar diversas variedades, das mais exóticas possíveis até as mais simples também, para ver o que dava certo e o que não dava na propriedade, né? Então eles foram pioneiros nessas questões de pesquisa, de cultivo e etc. E aí eles foram percebendo o que funcionava e o que não funcionava e foram ampliando os vinhedos, claro, logicamente aqueles que melhor funcionavam, né, na propriedade. Eles escolheram Flores da Cunha por causa das características do local serem bastante parecidas com as características europeias, em questão de clima, em questão de solo, em questão de várias características, né, relevo e etc. Então, eles achavam que aqui era realmente uma área bastante propícia para essa tentativa. E realmente foi. Eles fizeram muito sucesso na década de 70, principalmente. Eu me lembro bem do Granja União. Eles tinham Cabernet Franc, Era um eles show. tinham Riesling, Tinha eles tinham tudo, Chardonnay. Começaram a fazer até espumante, sabe? E até foi encontrado aqui no Museu mesmo de Flores da Cunha alguns folders em inglês. Porque Ah, você tá brincando? Não, é sério, Granja União, tudo em Tá inglês. brincando, da gente, década olha. de 70, eu vi isso lá Sensacional, no museu. hein? No museu, eles não me deixaram Trazer. ficar, logicamente, né? Ficou lá, né? Mas eles exportavam, sim, eles exportavam. Então, realmente é uma história bem interessante que eles começaram, né, aqui na vitivinicultura no Brasil. E que, por causa das sucessões, acabou realmente se degradando. Mas nós tivemos a sorte do seu pai manter isso no meio da cidade, porque é uma coisa notável, o valor que tem isso aqui, e ele optar por fazer uma vinícola, respeitar a história, o patrimônio cultural de Flores da Cunha, é uma coisa que merece toda consideração e respeito, não? Pois é isso mesmo que aconteceu. Em 99 eles compraram, o meu pai, no caso Deunir, e o Neco, meu tio, compraram a propriedade inicialmente até como uma oportunidade de negócio, porque imaginem que são 140 hectares no centro da cidade de Flores da Cunha, porque a cidade foi crescendo conforme, né? Imagine que a propriedade é quase tão antiga quanto a cidade. A cidade se emancipou em 24 e a propriedade existe desde 1929. Então, junto, né? E aí a cidade foi crescendo ao redor. Até a cidade estagnou o crescimento para esse lado justamente por causa da propriedade, né? Olha quase que tão incrível, antiga quanto a cidade. Então eles compraram como oportunidade de negócio, mas ao mesmo tempo o Deunir, tanto o Deunir quanto o Neco, mas acho até mais um pouquinho o Deunir, eles sempre foram apaixonados por esse negócio de vinho. Sempre gostaram muito dessa história, até por causa da região mesmo que a gente está inserindo. Tem uma história né? da família também? Não tem história da família. E assim, tanto meu pai quanto o meu tio, eles nunca tiveram na família a questão de cultivo de videiras e etc. Até porque o pai deles o Luiz Argenta mesmo, era um barbeiro. Não Olha tinha nada a ver. Bonito. Eles eram de uma família muito simples, só que o meu pai, ele trabalhou com contabilidade e tal, e ele fazia muita contabilidade para as vinícolas aqui da região, aqui de Flores da Cunha região.
e ele sempre foi muito próximo dos vitivinicultores daqui, tá? Além disso, depois ele montou uma empresa de comércio e representação de açúcar. Enfim. Claro. E aí, para capitalização. O principal cliente dele, os principais clientes dele eram as vinícolas também. Claro. Então ele continuou com a proximidade das vinícolas. E ele sempre teve muito esse acesso fácil aos produtores e esse acesso próximo aos produtores, relação próxima, né? E tanto é que ele foi presidente da Agave, né? Que é uma associação bem forte, né? De vinho, dos vinhos aqui brasileiras, sem ter vinícola, sem ser produtor, sem nada, justamente por causa dessa proximidade com os vitivinicultores, né? E aí quando eles compraram essa propriedade, nossa, brilhou o olho, né? Claro. Justamente pela história, pela beleza natural da propriedade e tudo que eles encontraram ali dentro do casarão, e eles abraçaram a causa realmente. O que funciona hoje lá no casarão? Hoje a gente não tem, a gente só faz jantares, tá. Na parte de baixo aí de pedra, tá. A gente faz jantares harmonizados, alguma coisa assim. E na parte de cima a gente está prevendo fazer ou alguma coisa de varejo de produtos regionais, alguma coisa tá. nesse sentido, ou também a questão de acervo histórico, porque seria teve legal. muitas coisas que claro. vieram junto com a propriedade que contam bastante a história da vitivinicultura, então é um projeto que a gente claro. tem sim em utilizar a parte de cima do casarão mais ou menos para isso. Aqui levantei, compactei com o trator porque agora está tudo pronto, né? Olha aqui, ficou tudo certinho. Então lá embaixo eu tenho gado, ó, né? Lá no fundo eu plantei milho pro gado, então eu tenho uma mini fazenda, né? Tá ali. Calma, já é pedra, ó. Tu vê que só pelo fato de uma rua, tu vê que os solos são diferentes, ó. Então aqui então o moscato, até caiu a plaquinha, não, ele levou lá em cima. Aqui é moscato giallo, que nós fizemos no nosso moscatel, essa parte aqui. Lá embaixo, então, tivemos no maiolo. Então, olha outro solo diferente. Olha que tipo de pedra aqui, ó. Olha só que pedra. Olha a diferença dessa pedra. Tá vendo que é uma pedra branca, ok? Dá uma olhada nessa pedra aqui, ó. É uma pedra diferente, meia vermelha, né? Ali a outra. É incrível o que a natureza ela te proporciona. Do lado, né? Um do lado do outro. Aqui, não é uma coisa que eu peguei e coloquei aqui, peguei e coloquei aqui. Né? E tu vê até a própria grama, ela por natureza, tu vê que são gramas diferentes. Olha isso aqui. Ficou lindo, que bacana ver pronto. Deu a cidade ali. Você segurou a cidade toda. Ela no passado, ela foi o que desenvolveu, né, a cidade, e hoje ela bloqueou. Porque a cidade nasce aqui por causa da granja. A cidade urbana, quando nós se emancipamos, é atrás daquele mato lá em cima. Olha lá só. no hotel, lá em cima é a parte urbana. Aqui para baixo, onde que tu vê que começa, é justamente o contrário. Onde começa a cidade ali, é onde que começaria, é onde que é a parte urbana projetada no passado lá. Aqui era uma parte rural. Aí olha a granja se estabelece aqui e ela começou a dar a volta. Ela fez 4 quadras aí e sentou as pessoas, que ela precisava de mão de obra aqui. O que acontece? A cidade começa a se desenvolver, o comérciozinho, tá aqui, dali, fizeram a igreja, foi isso aqui. Então